que tem um ecossistema desse tamanho, mas mais importante, com essa qualidade. Uma salva de palmas para vocês são os melhores parceiros da minha. Muito bem, a gente está aqui começando essa nossa track focada principalmente em processos de vendas, e acho que vocês estão interessados em entender como que essa jornada se tornar uma empresa fronteira faz com que a gente crie a necessidade de se tornar um parceiro fronteira para poder adotar todas essas soluções de inteligência artificial e nós sermos eficientes. Então, eu vou aqui iniciar essa discussão e conversa de transformação de organização. Aqui, com os tópicos que a gente vai cobrir hoje, acho importante a gente entender o que é uma empresa fronteira. A Priscila já falou sobre isso. O Edu trouxe exemplo, usava forma que essa é uma empresa fronteira. A gente vai atacar algumas dessas características. Mas o mais importante é preparar vocês como parceiros nessa nova era de inteligência artificial com a Microsoft para ajudar vocês a navegarem nesse futuro. A gente termina com como vocês fortalecem a credibilidade com o ecossistema aliados à estratégia da Microsoft nesse momento. Tá bom? Muito bem. Vou me apresentar aqui rapidamente para quem não me conhece. Eu sou Marcos Farias, eu sou o diretor do Innovation Hub aqui no Brasil, mas eu já trabalhei muito com muitos de vocês quando eu liderava a nossa unidade de negócios de Business Applications. Então, muito bacana ver muitos dos parceiros aqui. E por isso que, tendo conhecimento de causa, conhecendo o impacto que o parceiro é capaz de causar nos nossos clientes, que eu estou muito feliz em trazer essa mesma metodologia do Innovation Hub para a gente ver como isso funciona aplicado à inteligência artificial. Quem quiser me acompanhar, está aqui o QR Code no LinkedIn. De vez em quando surgem alguns momentos de inspiração, não são sempre, mas às vezes parece um momento de inspiração, eu compartilho material bacana aqui para nós. Vamos começar essa discussão, pessoal. Agenda agora. O que são essas empresas frontier? Eu vou aconselhar vocês o seguinte: o cliente ele vem através do ecossistema buscando ajuda. Então, vocês são aqueles que estão entre um problema e uma grande solução dos nossos clientes. Então, a gente vai discutir como mapear esses problemas na era da inteligência artificial para propor algumas dessas soluções. Não somente isso, não dá para fazer tudo, não tem tempo nem recurso para fazer tudo. Como é que a gente ajuda o cliente a priorizar aquilo que é importante para ele? Então esse é um papel de vocês, assim como é o papel nosso da Microsoft, ajudar a navegar nessa era de incerteza. O fear of missing out, está todo mundo com medo, né? 2 semanas atrás, aparece lá no final de semana, é o carguejo, é o CLO, é não sei o que, todo mundo falando, preciso ter esse negócio aqui na minha máquina, instalando, sem segurança, sem nada. Então olha o perigo dos nossos clientes tentando acompanhar o ritmo das coisas, mas sem o acompanhamento de um parceiro que pudesse fazer com que essa caminhada fosse mais segura. Então, está aqui algo muito importante para a gente navegar e também a gente entender como que os nossos clientes podem se tornar fronteira também. Então, vamos revisar? O que faz uma empresa ser uma empresa frontier? Alguns números para a gente lembrar. Não é novidade para ninguém que a gente tem uma entrega massiva de agentes pela frente. O mundo passou por essa transformação. Ainda estamos passando por ela. A gente está enxergando essa transformação. Mas uma coisa é certa, não tem volta. Então, a gente está olhando para esse mundo agêntico e a criação de agentes está explodindo. Então, só que aí o que acontece? A gente tem que olhar uma perspectiva empresarial. Aplicações de negócio, line of business. A gente está falando que são mais de 1,3 bilhões de agentes estimados até 2028. Quem é que lembra daquelas previsões do Gartner que a gente falava que até 2026 chegou? É tão legal, né? A gente vê uma previsão lá atrás e chega a data que está no relatório, né? A gente acha que vai morrer antes. Mas está lá, a data está ali, 2026 chegou, a gente está vivo, a gente está aqui. E está lá, Gartner falava que mais 75% das aplicações corporativas seriam desenvolvidas low code, no code. Lembra disso? Estamos em 2026. Não só aconteceu, mas mais importante, ela tem a transformação dentro da transformação. Que agora a gente está falando não só de low code, no code, é não ter que escrever. Basicamente é interagir com esses agentes da mesma forma que a Zava, a nossa empresa fictícia, a nova Contuso, a gente pode dizer assim. É isso que faz essa transformação acontecer tão rápido. Marcondes, dá ROI? Dá retorno? Dá retorno. Então a gente já tem 2 anos e meio, quase 3 anos essa jornada, de muitos clientes adotando o Copilot. A Microsoft foi a primeira a trazer o Copilot. Ninguém entendia por que é um copiloto. A Priscila trouxe, é o empoderamento e aumenta a capacidade do ser humano. Essa semana foi muito engraçado. Vocês viram aqui
o Copilot ajudando a fazer uma análise de uma planilha, criando apresentação, isso já existe há bastante tempo. E aí você vê os players concorrentes falando assim, poxa, agora eu vou lançar um add-on de um LLM que vai trabalhar dentro do Excel, que vai trabalhar dentro do PowerPoint. Fala assim, legal, a gente já tem, há mais de 2 anos. Então, esses benefícios já estão sendo coletados. Então, o retorno, eu falo que arredondando dá 1 para 4. Então, para cada real dá 4 de retorno, para cada dólar dá 4 de retorno. A Priscila trouxe exemplos da XP e exemplos de outros clientes que têm avançado no uso da inteligência artificial, a própria Microsoft, utilizando a inteligência artificial dentro de casa, trazendo esses benefícios. Muito bem, dada essa estatística, vamos olhar alguns clientes, BMW. Você pensa que para lançar um carro, aqui é o exemplo da BMW, mas isso pode ser para qualquer montadora, o volume de dados gerados na fase de testes, aerodinâmico, de segurança, de elegibilidade, então a gente está falando de terabytes de informação para um carro dentro do seu ciclo, do seu ciclo de testes. É informação para caramba. BMW, imagina, cada carro sendo testado, modelo X1, X3, modelo competitivo, esportivo, lançamento de modelo para N mercados no mundo. Como é que ele vai tratar isso, essa massa de informações tão grande? Mas o mais importante não é só processar. Processar você joga lá no lake, você processa, trabalha, bota as regras, mas não era isso importante, era você colocar inteligência de engenheiros para ter insights em cima desses dados gerados pela telemetria dos carros. Resultado, 12 vezes mais rápido. Informação que antes eles demoravam, por exemplo, pega lá o carro, faz o teste na pista, volta, pluga, extrai o dado, joga no lake. Imagina você aumentar essa velocidade em 12 vezes. Quantos mais carros eles conseguem liberar num ciclo menor? Quantos mais mercados eles conseguem certificar? Porque eles têm que certificar isso em múltiplos mercados. Resultado, aumento de produtividade, receita, ganho de competitividade, lança modelo antes do que a Mercedes e por aí vai. Então, uma brincadeira, a gente pode falar, não, ele só aumentou a capacidade de analisar esse volume de dados. A IA trouxe insights que eles não estavam vendo. O que eles estavam vendo anos de engenharia alemã ali. O mais importante é dados que eles não estavam vendo, que estava ali entregue para eles. Não só no mercado automobilístico e manufatura, SoftBank, mercado financeiro. Aí vocês estão vendo aqui a figurinha de uma atendente de call center. Eu adoro esse caso porque, sim, a gente sabe que um dos casos mais comuns de utilização de inteligência artificial para obter otimização, e vocês estão no dia a dia vendo esses casos acontecerem, é em situações de atendimento a cliente multicanal. SoftBank, colaboração entre humanos e máquina. Gente, é muito legal isso, porque o atendente está empoderado para resolver problemas de outras maneiras. Então, o que melhora? O famoso NPS. NPS significa que você está tendo o cliente um pouco mais fixo na sua marca, não é que ele vai ficar, as relações estão mudando, mas é tão mais fácil ele sair da sua plataforma, indo para uma outra plataforma, que eu tenho que manter esse cliente a qualquer custo, portanto, a NPS é importante. Então, da mesma forma que a própria Microsoft mudou o suporte, a gente vê o SoftBank utilizando a IA para benefício na operação de atendimento a clientes. São 4 pilares, a gente vai reforçar isso bastante com vocês. Vocês já viram isso no portal de partners Microsoft.com, está ali dentro do material que vocês podem usar nas apresentações dos clientes de vocês. Mas por que é importante a gente começar com a reinvenção do meu relacionamento com o cliente, passando pelo meu cliente interno, que é meu funcionário, reinventando os meus processos de negócio e, como o Edu falou, mudando a trajetória de inovação da minha empresa? Por que tudo isso é importante? Porque isso é você estar na fronteira tecnológica a todo momento. A gente acredita que essa é a base de um futuro que ainda é incerto para muita gente, às vezes até para nós. Mas o que não muda? Os clientes estarão lá. Tudo bem? Nós estaremos lá, porque alguém tem que comprar o produto para a gente, alguém tem que consumir o serviço. O agente não compra para ele mesmo, ele compra para alguém. Então, cliente no centro. A gente tem que transformar os nossos processos de negócio. Vou dar um exemplo simples para vocês lá no Innovation Hub. Acreditem, dentro de um centro de inovação, a gente ainda tinha processos manuais. Foi simples. Habilitar a gravação do Teams, que parece ser o cenário mais básico que a gente lançou há 3 anos e que a gente não estava fazendo. Porque a gente queria se concentrar realmente em entender os requisitos do cliente antes dele chegar na Microsoft. Só que perdi-se muito tempo depois, obviamente, fazer da ata da reunião. Então, pode parecer simples, mas eu tenho um conjunto de arquitetos no Hub, que são os melhores arquitetos do Brasil. Como é que eu vou ter esse cara parado, sentado no computador, digitando uma ata de reunião? Isso chama-se perder tempo e dinheiro.
O que a gente fez? Gente, habilita a reunião, pega o resumo, já faz um prompt padrão para você extrair as informações, colocar no CRM e seguir o processo. Antes eles gastavam a sexta-feira inteira para fazer isso, hoje a gente usa a sexta-feira para atender cliente. Devolver tempo para o meu time, para reinventar processos de negócio. Então tá bom. Do lado esquerdo, vocês estão vendo que cada indivíduo da organização, ele vai ser o quê? Empoderado pela inteligência artificial. Então ele está sendo melhorado na sua tarefa. Ele está sendo assistido pela inteligência artificial, como a Priscila falou. Mas não só é isso. A gente tem a velocidade de dados, cada vez mais dados sendo gerados. A gente tem automação de fluxos, a gente tinha lá Power Automate, N ferramentas de automação de fluxos, ali está presente, ou o famoso SharePoint, muita gente ainda utilizava o SharePoint para criar esses processos de negócio. E a gente tem que ter o quê? O foco em aumentar a velocidade e eficiência. O que acontece? Essa nova era, a gente está redefinindo papéis. Essa palavra aqui de fronteiras permeáveis, o que significa isso? Tem um estudo que saiu essa semana, uma análise Harvard, em que eles pegam o seguinte: as pessoas que estão utilizando inteligência artificial, num primeiro momento, olha que dado curioso, num primeiro momento vive uma explosão de tarefas adicionais para a pessoa. Peraí, Marcos, aí eu estou um pouco confuso. Se a IA veio para me ajudar a ganhar eficiência, por que aquela pessoa passou a ter que trabalhar mais no primeiro momento, no pico inicial? Se eu pudesse abrir um debate, vocês iam trazer as suas opiniões, a gente ia debater um pouco. Conclusão do estudo é: tinha tanta coisa parada, tanto gargalo espalhado, e existe esse gargalo espalhado, essa demanda reprimida, que quando você resolve o primeiro item do gargalo, ele vai para o próximo. E aí aumenta assim no primeiro momento, mas aí depois você vê uma curva caindo. É lindo ver aquela curva caindo, por quê? Porque todo mundo começa a entender que você pode expandir a sua capacidade. Essas fronteiras permeáveis é dizer que a área de logística não precisa só focar na área de logística. Ela também consegue ter um insight de finanças. A equipe de finanças tem um insight de marketing. O marketing tem um insight na área de vendas. E essa colaboração começa a ser completamente diferente do que a gente via anteriormente. Se a gente pensa no contexto da resolução de problemas, eu falo isso. O que muda? A gente focava muito no como resolver o problema. Agora a gente não precisa mais se preocupar no como, a gente tem que se preocupar no que. Para dizer como parceiro, isso significa o quê? Que antes, aquelas horas que a gente passava talvez indicando muito no ferramental, eu vou criar uma DMZ, eu vou criar aqui um AVB, eu vou ter que criar um outro tenant, eu vou ter que configurar essas políticas, eu vou ter que subir essa base no Fabric, essa base, deixa essa complexidade de lado, principalmente com segurança, né? O que eu preciso fazer? O que o meu cliente quer? E aí você entra naquele estágio de fato, entrar numa reunião e falar: eu sou um Trust Advisor, sou um parceiro Microsoft com anos de experiência, trabalho com essas soluções, conheço muito. Trazendo aqui inteligência artificial, eu vou ajudar você, cliente, a romper essas barreiras, criar processos autônomos que vão aprender dentro da sua realidade de negócio com os seus dados, para a gente garantir para você o quê? Você vai ser uma empresa fronteira e inovadora. Muito bem. Se quiser, aponta o celular, parecendo aqueles youtubers, né? Aponta aqui, clica aqui, né? Está aqui um super QR Code, não paga nada, só hoje, né? Você vai clicar ali e vai baixar o meu curso? Não, você vai baixar um material importantíssimo para vocês, que é como é que a gente consegue responder todas essas dúvidas principais dos nossos clientes. Então hoje, se você sair daqui e for para uma reunião com o cliente e falar o seguinte: nossa, você quer implementar inteligência artificial aí na sua empresa de varejo? Com certeza a primeira coisa que você vai ouvir é: esse negócio é seguro? Como é que fica a privacidade dos meus... Como é que eu vou entrar lá no Copilot, vou digitar alguma coisa e isso vai estar exposto na internet? Como é que você ajuda o cliente a perder o medo disso? Por quê? Porque isso aqui trava adoção, gente. Isso aqui trava projeto para você. Aí você está com uma proposta linda e maravilhosa de alocar recursos, o cara fala: não, vou pensar melhor, eu não estou tão seguro. Aí eu, Microsoft, não tenho consumo e você não tem projeto. Então como é que a gente destrava isso para o cliente? Tratar, e tem segurança, porque 31% das respostas dos clientes é: eu não adopto, eu tenho medo de privacidade em relação à segurança e privacidade. Segundo item importante: qualidade, governança e soberania. Gente, qualidade e governança. Lembra do Fear of Missing Out? Ele está usando o que vem na mente, ele está pagando do cartão de crédito 1 milhão de LLMs, sendo que ele poderia ter uma plataforma única, gerenciando todos os custos num lugar único. Vocês sabem como isso funciona dentro do Foundry, mas ele não está fazendo isso. Então, dentro desse guia, você vai conseguir ajudar o seu cliente a construir uma jornada de governança dentro da plataforma.
Se dá ROI ou se não dá ROI, como é que a gente cria um modelo de escolher os cenários que dão ROI, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Também preocupação com legislação, regulamentação, que ainda está um pouco nebuloso, mas mais importante, como é que você cria um roadmap de skilling e qualificação. O exemplo perfeito aqui que o diretor da NVIDIA trouxe para a gente foi: ninguém aqui fez curso para se tornar um usuário de inteligência artificial. Exato. Aonde que está o diferencial então? Pessoal, na habilidade do melhor uso dessas ferramentas. Então, aquela coisa do ser muito proficiente no uso dessas tecnologias faz o diferencial. Então, como é que vocês ajudam? Primeiro, o time interno de vocês a se familiarizarem com essas tecnologias para chegar para o cliente com poder de fala para falar: esse é o caminho que vocês vão seguir, tá bom? Então, só voltando, quem não pegou o QR Code, baixa esse estudo e compartilha com seus clientes, tá bom? Tá super recente, no final da virada do ano, tem menos de 2 meses o estudo. Quando a gente fala, por exemplo, da inteligência artificial, cenário de migração. Quem aqui trabalha ou tem trabalhado com migração ainda de on-premise para nuvem ou de nuvem concorrente para a nuvem Microsoft? Quem está trabalhando com esse cenário de virtualização, migração da banco de dados? Então, como é que a gente pode fazer esse trabalho? Todo mundo sabe, eu preciso avaliar, planejar qual que é o seu ambiente, qual que é o size do seu ambiente, quanto você gasta no seu ambiente atual, qual que é a previsão de crescimento. Se eu vou migrar, é uma migração lift and shift, copia, cola do mesmo jeito ou aproveito para modernizar? E por fim, como é que eu opero esse novo ambiente na nuvem e otimizo o custo? O famoso FinOps. Nunca esteve tão à moda, agora com inteligência artificial, principalmente, critério de FinOps. Pausa aqui. Desde o surgimento da nuvem, da popularização da nuvem, a gente sempre viu o quê? O crescimento em escala, certo? A gente adicionando recursos e capacidade. Por quê? Porque essa era a beleza da nuvem, pessoal. Recursos limitados. Então, vamos botar na nuvem recursos limitados. Chegamos no momento que o cliente começa a falar assim: epa, peraí, eu acho que eu tenho que otimizar aqui, acho que eu não preciso de tudo isso, acho que eu tenho que tirar. Quem que pode ser a pessoa que vai ajudar esse cliente a entender que tudo bem, ele pode otimizar o uso de algumas tecnologias, mas se ele utilizar a Microsoft, eventualmente ele diminui o custo de uma solução de segurança, o custo de uma solução de banco de dados com uma solução concorrente, e no final, vir para a Microsoft uma plataforma única traz benefício para ele, mesmo ele reduzindo o custo de operação total. Como é que a gente faz isso? Utilizando o Azure Copilot, que é o engenheiro do nuvem, para perguntar para ele: se eu migrar esse workload, qual é a recomendação que você faz aqui para uma landing zone? Ou a mesma coisa do GitHub Copilot, os ganhos expressivos de desenvolvimento de novas soluções utilizando o GitHub Copilot para os novos projetos. Então, seja no desenvolvimento, seja na otimização da infraestrutura, você tem um Copilot ali para ajudar. As 3 fases, de avaliar, planejar, modernizar e seguir à frente. Então, aqui a gente tem uma vantagem competitiva única no mercado. Por quê? Porque a gente tem a própria plataforma, a gente tem a infraestrutura, a gente tem os copilots rodando no mesmo ambiente. Tá bom? Marcondes, tem uma dúvida constante em todo cliente que está trabalhando comigo, ele vem e traz essa preocupação. A preocupação é a seguinte: eu vou criar ou vou comprar uma solução, já que eu tenho inteligência artificial? Quem acompanhou, eu fiz um post sobre isso no LinkedIn na sexta-feira. Semana passada foi a semana em que todos nós aqui morremos na segunda-feira e a gente renasceu nas cinzas na sexta, não foi assim? O mundo da tecnologia não precisa mais da gente. Como se essa sala, nenhum cliente precisa mais de parceiro. Olha que coisa, ninguém precisa da Microsoft. Aí descobrem na sexta-feira que não é bem assim. Ainda bem, certo? A gente está aqui para isso. Mas a gente tem que ajudar os clientes a decidirem e não cair nessas pegadinhas de que é só você chegar num prompt e você vai criar um sistema RP do zero e está tudo certo funcionando. A gente sabe que não é assim. Então, a gente tem que trabalhar essas 3 variáveis. Primeiro, o valor que a sua solução traz. Para o cliente, ele tem que saber se aquilo que ele está escolhendo traz valor para a organização. É valor para o departamento ou é um valor individual, indivíduo que se beneficia? Então, vamos pensar na casquinha da cebola. É a pessoa, aquele analista de negócio que está se beneficiando, é o departamento financeiro que está se beneficiando ou é a empresa que está se beneficiando? Então, a gente vai trabalhar isso porque isso define muito a matriz de priorização. Por exemplo, se eu estou tentando reinventar a minha estrutura de negócios, por exemplo, eu falei que para cada dólar investido, você tem ali em média 3,7, 3,5, então tá bom, rendimento de 3,5 dólares para cada investimento feito em A, dólar investido em A. Então você já tem o quê? Um olhar na organização.
para ajudar ele a tomar a decisão. Quantas licenças de Copilot eu vou criar, eu vou comprar? Quantas PTUs eu vou alocar de inteligência artificial aqui no Azure? Quanto de Fabric eu vou estar consumindo? Quantas mensagens o Copilot Studio eu vou estar usando? Você faz esse cálculo porque isso traz um retorno na corporação. Você vai falar do lucro, você vai falar do aumento de reputação, você vai falar de competição, lançamento de produtos. No departamento, aí a conversa é aqui, ó. Gente, espera aí, quantas pessoas eu tenho aqui para desenvolver uma esteira de projetos? Quantos analistas eu tenho para fazer o fechamento financeiro? Quantos advogados eu tenho no meu setor aqui para dar conta da quantidade de processos, principalmente falando de Brasil? Quanto que eu consigo economizar? Então, eu falo aqui de retorno de tempo, eu tenho satisfação. Então, as métricas são relacionadas ao meu departamento. E, por fim, a gente vai falar de ganho de escala de tempo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Semana passada, a gente está organizando alguns eventos lá no Innovation Hub e a gente vai fazer um evento interno para a equipe técnica da Microsoft. E aí tem uma lista de inscrição. Olha que problema burro, simples, mas que você fala o seguinte: caramba, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque a gente começa a ter novos problemas ou destravar aquilo que eu falei, você tira o gargalo de algo que você não viu. Qual que era o problema? O pessoal, na maior boa vontade, criou o formulário, fez a inscrição, disponibilizou a lista do SharePoint com os inscritos. Só que não habilitou a exportação do grid. Então, imagina o cenário: eu tenho lá a lista de inscritos bonitinha, nome, o departamento da Microsoft, e eu selecionava, mas eu não conseguia fazer o quê? Exportar, certo? Só que eu precisava da bendita lista dos nomes dessas pessoas para mandar, para falar, são essas pessoas que estão inscritas. Qual que é a solução porca simples? Você dá um print screen na tela, certo? Print screen na tela, solução porca, você bota um e-mail, solução do seu preço, você manda para frente o print screen. Eu não queria fazer isso. Aí o que eu fiz? Fiquei olhando lá o Ed foi olhando para mim, eu olhei o Copilot foi olhando para mim. Falei, chegou a hora de provar o meu próprio champanhe, como diz aqui o Edu. Um cenário que eu não tinha imaginado, eu falei, será que evoluiu bacana o Copilot no Ed dessa forma? Abre o Copilot, eu falei o seguinte, estava aberta a página HTML, bonitinha no SharePoint. Eu preciso exportar os nomes que eu selecionei na página. Foi isso, pronto, eu preciso exportar os nomes que eu selecionei na página. E ele falou, Marcondes, eu identifiquei que isso aqui é um grid de SharePoint e que não foi habilitada a opção de exportar. Aí ele ficou explicando o detalhe do que era um grid, essa parte eu podia ter pulado. Mas aí depois ele falou o seguinte, mas se você realmente quiser, está aqui um script, um JavaScriptzinho, e você quer executar ele? Eu falei, quero. Aí falou, abre lá F12, desenvolvedor, vai no console, copia e cola, pum, exportou o CSV, abriu o Excel e foi. Pode parecer um cenário ruim, simples. Gente, na boa, eu estava pensando, eu estava assim, desistindo a ponto de eu começar a escrever os nomes. Né? Porque eu sabia que não ia ser fácil pedir para a pessoa habilitar o ribbon para botar ali e exportar para a planilha. Mas você está entendendo que são coisas que começam a vir assim, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo? São esses ganhos em escala imprevisíveis que a gente começa a ver na prática nas organizações. Portanto, a gente tem que chegar para o nosso cliente, você como parceiro da Microsoft, e criar 3 cenários para ele. Primeiro cenário, vamos começar com o Copilot. Você tem licença de M365? Você tem licença de Microsoft 365? Você sabia que você tem um Copilot Chat grátis para você chegar ali? Não, mas eu estou usando o ChatGPT, eu estou usando o Claude. Tá pagando, olha só, custo duplicado, você já paga aqui na Microsoft, usa o agente aqui bonitinho. Então, faça ele testar, porque aí você adota em escala e as pessoas começam a ter essas ideias iguais às minhas. Que hoje está disponível dentro do Edge, que hoje está disponível dentro do M365, para você fazer o básico de pesquisa, retorno e interação. Gostou da brincadeira? Está usando, está resumindo, está pegando documento? Vamos criar um copiloto? Vamos pegar aquele departamento, aquele problema lá, que você estava para mandar para a equipe de desenvolvimento, criar uma solução para você do zero? Vamos tentar brincar? Uma abordagem interativa rápida, low code, com o Copilot Studio? Sim, aí ele vai lá e cria um Copilot dentro do Copilot Studio. E aí, a gente tem que começar a diferenciar o que é a Microsoft e o que é a concorrência, pessoal. Nada disso aqui funciona se não tiver uma plataforma robusta por trás. O que acontece é que normalmente a gente começa a venda por aqui, certo? Que é o simples para o complexo, certo? Vamos ao Copilot e depois eu mostro como criar o meu bot mais poderoso, mais parrudo.
Eu vou dizer para vocês, esse processo de vendas está errado. Eu vou explicar para vocês por quê. Se você começa a falar só das funcionalidades de Copilot, você está concorrendo com quem? Vamos ouvir aqui, voz do povo. GPT, Gemini, você está indo no território do concorrente, galera. Você está trazendo a sua plataforma para competir com a plataforma do concorrente. É o que eu fiz da Anthropic. O Claude lançou lá um add-on para o Excel. A pessoa tem que pagar uma edição premium do Claude para poder ter acesso a algo que já está nativo dentro da ferramenta. Então, se você ficar olhando isso aqui, você está competindo com outras ferramentas de chat. Se você for e só posicionar o Copilot Studio como uma ferramenta low-code para criação de agentes, você está concorrendo com quem? Você está entrando na briga com quem? Vamos lá, Agent Studio do Google, certo? Você está entrando no NATN, você está entrando ali numa seara, por exemplo, do CloudBot. Já mudou de nome, nem sei qual é o terceiro nome. Alguém sabe o terceiro nome? Já mudou, né? É OpenClaw, se não me engano. Já mudou para OpenClaw. Você está concorrendo com uma ferramenta gratuita, gente. Qual a chance de você ganhar um cliente? Você está concorrendo com uma ferramenta gratuita, sendo que aqui você vai ter que pagar a licença do Copilot Studio. A conversa tem que começar aqui, ó, da direita para a esquerda. A Microsoft e nós aqui como parceiros somos os únicos, ou o único ecossistema de tecnologia e parceiros que conseguem entregar uma plataforma única da IA do futuro. Eu vou repetir, a Microsoft é o único player que tem uma plataforma de IA do futuro. Quantos modelos estão lá dentro? Mais de 12 mil modelos estão lá dentro. Tem governança? Tem. Tem observabilidade, log, traceability? Tem. Tem controle de boundaries, de código que não pode estar dentro do bot? Tem. Ninguém tem dessa forma. E aí tem uma coxa de retalhos. E aí o cliente começa lá, você chega lá no projeto, ele está usando o Google Workspace, está brincando com o ChatGPT, paga o OpenAI, tem uma solução de cloud para desenvolvimento com cloud, não sei o que, tem um gravador de reunião. São 8, 10 ferramentas que ele está utilizando com dado vazando aboidado, ninguém olhando segurança, ninguém olhando escalabilidade, ninguém está olhando nada. E você chega com essa abordagem. Essa aqui, pessoal, é a abordagem da escolha. A abordagem da concorrência é a abordagem da imposição de uma solução que existe e você compra, né? É contrato de adoção. E explica. Aqui são opções do mais avançado ao mais simples. Então, meu pedido é um guideline de processo de vendas aqui. Explica que tem uma plataforma que permite você criar soluções profissionais e que também disponibiliza uma forma low-code de desenvolver esses mesmos bots, disponíveis até de forma gratuita nas soluções do Office que você tem. Viu? Uma forma simples de posicionar a plataforma. Muito bem. Aqui a gente tem as funcionalidades. Então você sabe que com o M365 Copilot mais simples, você já está integrado soluções de Analytics. Quando vai para o construtor de agentes do M365 Copilot com o Copilot Studio, você cria com as fontes de conhecimento. A gente viu exemplos da Java. Você vai utilizando para automatizar processos e criar as 3 categorias de agentes. O agente que pergunta somente com a resposta, o agente que realiza uma tarefa, ou o agente autônomo em que você dá uma missão e ele vai pensar na melhor forma de resolver isso para você. Até a construção personalizada dos seus modelos, da sua infraestrutura, criando ali um modelo de IA mais robusto. Está disponível aqui para vocês. Não está valendo brinde, porque eu não tenho brinde, eu esqueci de trazer, mas almoço por minha conta, para todo mundo aqui, tá vendo? Só falar que eu paguei. Gente, cenário, vai criar ou vai comprar? Se tivesse aquela música, eu não preparei, devia ter aquela música de suspense lá. Um departamento de RH está buscando simplificar o processo deles de integração dos funcionários, ou seja, o funcionário é contratado, precisa fazer uma integração, equipes diversas, não estão se encontrando, part-time está home office, part-time está no escritório, e eles querem automatizar a coleta de documentos, ou seja, o cara está lá, vai fazer um onboarding, cadê o RG? Tem que ser uma via física, não tem? Cadê a parte dos seus filhos, a certidão de nascimento, aquela história toda? Como é que eu consigo fazer isso com um treinamento adequado? Você já fez o treinamento dos 30, 60, 90 dias, política de privacidade, etc. Pessoal, pergunta, isso aqui está pronto e eu disponibilizo o Copilot para ele, ou eu tenho que recomendar ele a desenvolver isso? Então,
Vou fazer uma medição aqui. Quem aqui na sala acha que para esse cenário basta habilitar o Copilot? Levanta a mão. Ou seja, vai lá, né? Habilita o Copilot, é assim que já pode usar. Quem acha que isso tem que ser desenvolvido, adicionando inteligência no Copilot e aí sim disponibilizado para o cliente? Quem acha que é isso? É o segundo cenário. Dá para disponibilizar o primeiro cenário? Qual que é o elemento chave aqui que diferencia entre usar, está pronto, ou construir? Vocês perceberam que a palavra-chave é assim, eu quero automatizar um processo. Então a chave aqui nesse cenário é eu quero automatizar um processo. O processo é meu, portanto eu Microsoft não conheço. E você está dizendo que tem especificidade, então eu consigo fazer o quê? Construir isso para você. O que seria a antítese disso? O que seria um cenário de utilização? Então vamos mudar aqui um pouco o texto. O departamento de RH está buscando simplificar o processo de acesso às suas políticas e informações internas. Isso é para construir ou isso é para usar o Copilot que já está lá? Usar o Copilot está lá, está integrado. WorkIQ, lembra lá do WorkIQ, todas as informações já estão indexadas dentro do ambiente Microsoft, ele consegue acessar as informações rapidamente. Então, muito bom esse exercício. Como é que a gente começa essas conversas, pessoal? Priorização. Então, esse slide aqui é muito legal. Por quê? Quando você chega no cliente, isso aqui, desde a época que eu fazia faculdade, na análise de projetos de sistemas, tinha lá coleta de informação, análise de informação, documentação de requisito. Então, não mudou muito, mas vamos lá. Eu tenho que identificar os cenários importantes. Importantes para quem? Para você? Para o Marcondes? Não. Importante para quem? Para o cliente. Então, identifica quais são os cenários importantes. E como é que a gente prioriza? Porque uma coisa é falar que é importante. Isso vocês sabem melhor do que eu. Quando você chega no cliente, aquela reunião para entender o escopo daquilo que você quer ajudar ele. Com cada pessoa que você conversar lá dentro da empresa, ele vai te dar uma lista de 10 problemas que ele está enfrentando. Aí, ao longo de uma semana, se você conversar com 100 pessoas, você vai ter 1.500 problemas para resolver. E nem eles sabiam. Dá para resolver os 1.500 problemas? Com IA dá, né? Não, estou brincando. Melhora, mas não é tão simples assim. Tem que priorizar. E como que a gente faz uma priorização? É a segunda caixinha, é o workshop de priorização. Nesse workshop, a gente vai trazer as áreas distintas, vai sentar com eles e falar, olha, você me trouxe aqui o seguinte, dos 10 cenários que a gente tem para começar, a gente podia classificar em algumas categorias, eu vou ensinar essas categorias para vocês. Mas, mentalmente, dá para pensar, qual é o cenário mais impactante que traz mais retorno para você no curto prazo? Que a gente consegue fazer rápido para você provar valor? Então, vamos tentar escolher aquilo que eu consigo correr rápido, entregar e já ver valor rapidamente. Depois, eu vou criar esses aplicativos. Eu tenho uma série de aceleradores dentro da plataforma. Você vai no Foundry, tem modelos prontos, tem um construtor de bots e agentes. Dá para jogar esse modelo que você cria dentro do Copilot Studio, aí começa a acelerar a criação dos departamentos. Olha só, de novo, a importância do que é a plataforma, que é o Foundry. E todo o resto vem em cima disso. Depois, você vai implementar esses aplicativos, tem a infraestrutura. Mas eu já tenho a solução, que você, como parceiro Microsoft, vai usar o Copilot do Azure, vai falar, dada esta configuração, você manda o texto, o PPT, você monta a planilha, você monta qualquer documento lá dentro e fala assim, dada essa configuração do meu cliente, qual seria a recomendação de landing zones? Qual seria a configuração de storage que eu tenho que colocar aqui? E ele vai dizer para você. Mas nada disso funciona se você não estabelecer políticas de governança. Porque o cliente vai achar que é para TI. Gente, inteligência artificial não é a tecnologia que é dona, não é a de TI. Que envolve jurídico, o RH. Vocês já pararam para pensar que a ideia de agentes, especificação de capacidades dos agentes, parte dessas políticas quem vai definir o RH? É um agente, ele personifica alguém, personifica políticas, atitudes, comportamentos. Então, o RH tem que determinar os limites de onde vai e onde não vai. Tem que ter um comitê, tem que ter um centro de excelência. Pergunta valendo $1 milhão. Quem? Bom, a pergunta já vem com a resposta, né? Quem pode ajudar o cliente a criar um COI de inteligência artificial dentro da plataforma Microsoft, ajudando ele a ser bem sucedido? Quem? Faz assim, ó, faz assim, ó. Nós, né? Vocês são capazes de criar essa jornada para os clientes. E aí, concluindo aqui, indo para a etapa final, eu quero mostrar para vocês uma espiral muito interessante, que é o seguinte, os nossos clientes, eles estão, dependendo da indústria, por exemplo, setor financeiro, bens de consumo, varejo, tecnologia,
setores múltiplos. Existe essa espiral. Por exemplo, setor financeiro, processamento de empréstimo. É um cenário básico. Tinha pessoa que ficava avaliando se eu podia ceder aquele empréstimo, ia no Serasa, pesquisava, etc. Deixa o agente especializado de empréstimo fazer isso. Aí um gerente conversa com aquele agente, passa a informação e ele retorna. E aí o gerente do empréstimo pode pedir uma ajudinha do agente de análise de fraude. Por quê? Eu estou numa dúvida desse documento que está me mandando. O agente de finanças fala assim, tá, o limite está aprovado, deixa eu consultar o meu agente aqui, meu amiguinho, o meu agente de fraude, para ver se esse documento tem listado, por exemplo, como perdido. Olha a brincadeira se formando de agentes interagindo entre eles. Isso para o setor financeiro. Você vai para varejo, caramba, marca, produto, criação, a gente englosava, cria peça de marketing, cria landing page, cria modelos de comercialização diferentes, utilizando inteligência artificial. Então, gente, deixa eu contar para vocês, os clientes já estão usando. Estão voando muitas vezes, só que não necessariamente da melhor forma, usando os melhores recursos, preparados para o futuro. Vocês são responsáveis por ajudar esse cliente a navegar nesse mar de incertezas. Então, como é que a gente tem que priorizar? Então eu vou pular isso aqui que é meio programadinho. Vamos olhar esse espiral aqui que é legal. Como é que funciona? Mapeie o processo. Qual é o processo do cliente? Por exemplo, eu posso melhorar e ele vai dizer, às vezes eu tenho que aumentar a receita, economizar custos, criar valor comercial, eu tenho que medir esses resultados. Então, esse Safety Security aqui quer dizer o seguinte, tudo que você fizer dentro da plataforma Microsoft, com o Foundry, ele já de cara traz para o cliente o seguinte, independentemente do cenário que ele está colocando, eu já tenho uma plataforma segura. Então já elimina aquela primeira incerteza ou a não necessidade de se preocupar com segurança logo de cara, isso já é um grande fator dentro do processo. Então, passo número 1, anotem esse passo número 1, o que você vai fazer hoje na hora que você estiver com o seu cliente. Amanhã, depois você está aqui para mim. Amanhã você vai estar com o seu cliente. E aí você vai falar, olha, eu estou aqui pronto para te ajudar a revisar alguns dos seus processos, para a gente mapear a viabilidade ou não debitamente de um modelo de inteligência artificial. Gente, lista, literalmente, planilha, o loop, não importa, o ano você vai pegar e vai listar com esse cliente quais são hoje os tópicos mais importantes para ele. Receita, fluxo de caixa, margem operacional, churn de funcionário, dificuldade de contratação de funcionário, reforma tributária chegando, adaptação à nova realidade tributária do país. Mapeia o que é importante para ele. E ele vai te dar pesos e medidas em relação a isso. Depois, a gente tem que entender o seguinte, como é que eu vou melhorar esse processo para que esse agente possa fazer isso? Então, vocês percebem que é o seguinte, para cada processo de negócio que você mapeou naquela lista, então passo 1, fazer a lista. Passo número 2 é analisar o seguinte, tem alguma coisa que está faltando aqui? Eu dei aquele exemplo lá do empréstimo. Está faltando uma análise do jurídico? Coloca aqui. E aí tem uma etapa importante que é a investigação, que normalmente ninguém passa por ela, nem mesmo o cliente. Levanta a mão aqui quem já se deparou com aquela reunião desesperadora de abre o contrato para a gente ver o escopo do que foi contratado. Eu já, o cabelo não está aqui por parte disso. De muitas e muitas reuniões tenebrosas como essa. A gente tem que partir do princípio, do outcome antes do princípio. Quer falar o seguinte, eu não estou fazendo por fazer. Vamos ajudar o cliente a pensar, na boa, a gente vai gastar 3 semanas nessa sprint. A gente vai envolver essas 2 áreas. São tantas horas dessas pessoas, tantas áreas da minha equipe, você vai consumir 20% do contrato time material. Você tem certeza de que isso vai trazer resultado? Não, vai sim, o diretor falou que é para fazer. Tá, vamos ajudar? Vamos calcular qual seria esse resultado estimado pretendido. Eu vou aumentar o número de clientes. Em quanto? Em quanto tempo? Qual percentual? Aí você vai descobrir, às vezes, que essa coisa que ele estava querendo fazer com a gente, o ganho, ele é marginal. Ou seja, eu vou investir muito para um ganho pequeno. Aí sabe o que acontece nesse cenário? Não vou pedir para levantar a mão, mas você já vai saber do que eu estou falando. Não deu certo essa história de Copilot aqui dentro. E vocês sabem do que eu estou falando. Porque pegou um cenário que não é importante, não era relevante para ele. Ele não conseguiu ver o ter ganho. Para ele é mais fácil continuar fazendo o que ele estava fazendo do que pegar uma ferramenta e ficar conversando com ela. Não vamos cair nesse erro.
que é ruim para vocês, ruim para a Microsoft, e desacredita o uso de inteligência artificial. Vamos pegar o cenário porreta, aquele que é, se eu resolver isso aqui, o cara vai ser promovido, vai virar presidente, não vai ser mandado embora, a empresa vai ganhar um prêmio no consumidor moderno, não sei. Então vamos utilizar esse mapeamento de cenários que são cenários importantes. Olha só, como que vai ser medido o sucesso? Todo mundo saiu adotando, há 2 anos atrás, muitos copilotos. 30 licenças aqui para o departamento A, 20 licenças para o departamento B, e sai usando aí. Aí a galera sai usando, freneticamente. Ninguém sabe o que era antes, o que virou depois, qual foi o ganho real. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos tirar as fotos do antes para a gente comparar o depois. Gente, por favor, façam isso. A gente tem que mapear o cenário atual de problemas ou de oportunidades e fazer um mapeamento para entender se isso está trazendo retorno. Então, é sempre o valor que o agente está trazendo e a viabilidade do agente. Vocês vão ter que sempre botar na balança. Isso é importante, portanto eu quero fazer, mas não é tão viável, porque eu ainda não tenho os conectores, eu não tenho as APIs, eu tenho que construir um MCP server aqui para poder pegar os dados do legado. Então, será que é por ali que eu vou começar? Será que não tem algo mais fácil, mais rápido? Que às vezes tem. E aí, o que vai ser? Prioriza por viabilidade, ou seja, aquilo que é viável, você fazer um agente que é viável e que traz muito valor. Para facilitar, porque isso aqui tem modo texto, vocês estão vendo aqui esses quadrantes? O resultado rápido é aquele que você tem com alto valor e alta viabilidade. O conector está ali, é um cenário bacana, que você implementar em 2, 3 dias traz valor. O que é investir? Eu vou ter que alocar uma equipe, contratar um parceiro da Microsoft. Eu vou ter que alocar recurso aqui para ver se daqui 3 meses isso traz resultado. O testar e aprender, libera para a galera brincar e vai que alguma coisa dá certo. E o parado é falar, nem ferrando que a gente vai fazer, porque essa não é a minha prioridade. Como é que a gente traz isso para esse carinha aqui que eu queria chegar? O trabalho de vocês é criar esse canvas junto com o seu cliente, apresenta isso num A4, se for o caso ali, com esses quadrantes. A gente vai investir, a gente vai trabalhar resultado rápido, a gente só vai testar ou fica para uma fase seguinte. A hora que você mostra isso para o cliente, aqueles 1.500 problemas viram 13 problemas. Dos 13 problemas, 5 vão ficar parados, 2 eu vou investir e alguns eu vou ter o resultado rápido ali. Então, de tudo isso, é importante para vocês é seguir com esse guia, porque esse guia vai nortear uma discussão de entrega de valor em cima dos agentes. Caramba, eu achei que era só criar um agente, hein? Era só habilitar o Copilot e sair usando. Não é só assim. Por isso é que tem que ter um parceiro guiando esse cliente na jornada. Porque ele sozinho muitas vezes não vai fazer isso, mas vocês vão. Tenho certeza que vocês, com a base de conhecimento de vocês, a capacidade, talento e visão de futuro dos parceiros Microsoft, vocês vão conseguir ajudar os nossos clientes a navegar nessa onda. Para finalizar, gratuito, tudo isso que eu mostrei para vocês, para você fazer um workshop com o seu cliente, para extrair aquele material, está prontinho, acra.ms/apps.matter/partners, está aqui no QR Code, você baixa isso, espalha para a equipe e já começa nas próximas interações com os clientes de vocês a fazer uma venda consultiva, a conseguir criar um roadmap tecnológico, começando pela fundação e não pela empolgação. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenha sido uma sessão trazendo algum tipo de insight para vocês. Qualquer dúvida, estava lá o Marcondes no LinkedIn, procura a gente aqui, procura o teu PDM do relacionamento com a Microsoft. O Innovation Hub está à disposição para compartilhar as nossas metodologias e melhores práticas com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia e um ótimo evento para vocês. Muito obrigado.